Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe uma história que foi escrita em uma carta para vocês há muito tempo. Que história é essa? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Há muito tempo, numa cidade chamada Listra, viviam duas mulheres judias, Lloyd e sua filha Eunice. Eunice era casada com um homem da Grécia. Ele seguia outra religião e o casal tinha um filho chamado Timóteo. Mesmo Eunice sendo casada com um homem que seguia a religião do povo grego, ela e sua mãe Lloyd seguiam a religião dos judeus, do povo de Deus. E tudo que elas ouviram e aprenderam sobre os ensinos do Velho Testamento, elas ensinaram para o menino Timóteo. Naquela época, a Bíblia não estava escrita assim completinha. As pessoas conheciam apenas uma parte da Bíblia, o Velho Testamento. E Timóteo foi crescendo e ouvindo várias histórias do povo de Deus. E aquelas histórias ficaram bem guardadas em seu coração. Timóteo agora já era um jovem, até que um dia ele conheceu o apóstolo Paulo. E Timóteo aprendeu coisas muito importantes para a sua vida. Paulo falou para ele sobre o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Eu fico pensando, o que você sabe sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Em Mateus capítulo 3 e versículo 17, o próprio Deus falou a respeito do Senhor Jesus, quem de fato ele é. Deus diz assim: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." O Senhor Jesus é o Filho amado de Deus, em quem ele tem todo o prazer, toda a alegria. Jesus é aquele prometido de Deus, o enviado de Deus a este mundo para uma missão muito especial, a missão de nos salvar. E Jesus fez isso quando ele se entregou na cruz para morrer em nosso lugar. Depois da sua morte, seus amigos tiraram seu corpo da cruz e colocaram em um túmulo. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e ele está vivo para sempre. Voltando para a nossa história, quando Timóteo ouviu Paulo falar a respeito da morte e ressurreição de Jesus, ele entendeu que precisava crer nele e não demorou a fazer isso. Agora que era um cristão, Timóteo se tornou ajudante do apóstolo Paulo. E eles levaram a mensagem de Jesus para muitas pessoas. Através de Paulo e Timóteo, muitas pessoas ficaram conhecendo o Senhor Jesus, o Filho amado de Deus. Assim como Paulo e Timóteo, nós também precisamos falar de Jesus. Nós falamos tantas coisas, tantos assuntos, que falta tempo para falar do que realmente importa, não é verdade? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Pregar é falar sobre um assunto, é falar sobre o Senhor Jesus, quem ele é, o que ele fez por nós. Falar também da sua volta. Sim, em breve o Senhor Jesus vai voltar para levar todos aqueles que confiam nele como Salvador. Infelizmente, muitas pessoas que vivem perto de nós não sabem essas verdades. Então vamos falar de Jesus? Paulo gostava muito do jovem Timóteo, mas nem sempre ele conseguia vê-lo pessoalmente. Naquela época, não era tão fácil ter contato com as pessoas, até porque eles não tinham celular, computador
Então, o contato também não era tão fácil assim como nós temos facilidade hoje. Nós podemos mandar uma mensagem pelo celular, pelo computador, mas naquela época não era assim. Mas sabe como Paulo tinha contato com seu amigo Timóteo? Ele escrevia cartas. O que será que Paulo escrevia para Timóteo naquelas cartas, hein? As cartas que Paulo escreveu estão registradas aqui na Bíblia, a palavra de Deus. E aquilo que ele escreveu para Timóteo foi para nós também. Serve para nosso ensino, porque tudo que foi escrito na Bíblia é para todas as pessoas. E isso inclui você. Por isso eu disse que a história foi escrita para você, porque está registrada aqui na Bíblia, a palavra de Deus. E você pode conhecer essas cartas aqui, na Bíblia. Eu trouxe um trecho de uma carta que Paulo escreveu a Timóteo e eu vou ler para vocês aqui na minha Bíblia. Olha que interessante. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele disse assim: Estimado Timóteo, lembro sempre de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das tuas lágrimas. Quero muito ver você, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Paulo queria animar o seu amigo Timóteo, até porque não é legal ver alguém triste, alguém chorando, ainda mais quando se trata de um amigo, não é mesmo? Eu penso que Timóteo ficou muito feliz quando recebeu a carta do apóstolo Paulo. Hoje nós vemos muitas pessoas chorarem, muitas pessoas tristes, porque estão doentes, porque estão tristes ou porque perderam alguém que amam. Mas a Bíblia fala de um lugar onde não haverá tristeza, nem choro, nem doença, nem morte. Esse lugar é o céu, a casa de Deus. Mas no céu só vai entrar aquelas pessoas que reconhecem que são pecadoras. Aquelas pessoas que reconhecem que estão separadas de Deus e confiam no Senhor Jesus. Na verdade, todos nós somos pecadores. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz assim: Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mesmo que você se esforce para fazer as coisas certas, você peca. Todos nós pecamos. Pecado é ir contra a vontade de Deus. Por exemplo, ser teimoso, insistir em fazer algo que você sabe que não é certo, falar nomes feios. E o castigo para o pecado é ficar de fora do céu, é não poder entrar no céu, a morada de Deus, é ficar separado dele para sempre, num lugar de sofrimento e tristeza. Eu penso que você não vai querer ficar de fora do céu, não é? Depois que você morrer. Eu penso que você vai querer ficar juntinho de Deus. Então você precisa escolher o céu hoje. Sabe por quê? Porque ninguém escolhe nada, nem decide nada depois que morre. Você tem que tomar a decisão ainda hoje de ir para o céu depois que você morrer. Em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe o que é endurecer o coração? É fechar o seu coração e não acreditar nas verdades da palavra de Deus. É não acreditar que Jesus é o único Salvador de todo aquele que crê. Então, creia no Senhor Jesus. Peça a Ele para perdoar o seu pecado. Conte para o Senhor que você deseja morar no céu. Ele está te ouvindo. Ele quer salvar você. Deus está sempre nos ouvindo. Ele é o Criador de tudo que existe na natureza. É o nosso Criador que se interessa por nós e quer o melhor para a nossa vida. Assim como Ele queria o melhor para a vida de Timóteo. Quando Timóteo ouviu os ensinos de Paulo sobre o Senhor Jesus, ele não esperou
Logo ele tomou a sua decisão e creu no Salvador. E você, vai fazer isso hoje? Aproveite o momento, porque a nossa história já terminou. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!